Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, o Mengão que começou a preparação para a partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para continuar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, buscar ali a liderança do Brasileirão. Então vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Mengão, tem novidades. Então chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Band Esportes, Vene Casagrande. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Para o Flamengo, o Pedro Henrique Torre está com a gente. Ô Pedro, não sei se o seu algoritmo te entregou isso, não sei se o Jailson viu, a torcida de São Paulo ficou brava, Viola, porque a torcida do Flamengo e do Palmeiras fizeram a tabela do campeonato só com os dois. Falando, 3 pontos separando o líder do vice-líder. E os caras ficaram bravos. Você viu isso, Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Pois é, eu não cheguei a ver não, mas eu vi mais reclamações de São Paulinos. Eu tava tentando entender exatamente o porquê, reclamando de flamenguistas e palmeirenses. Então, certamente foi por conta disso aí, você sempre muito antenada, né? Um garoto jovem. Então, de fato, traz essa boa informação aí pra gente, mas segue aquela quase dualidade nos últimos anos aí de Flamengo e Palmeiras, um perseguindo o outro, e eles vão aos poucos aumentando essa capacidade de chegar alto na tabela, né? O Flamengo alguns pontos ali, que chegou aos 10 pontos, está em 5º lugar, atrás do Bahia ainda, mas tem um jogo a menos, então tem a possibilidade aí, mais pra frente, quando recuperar aquele jogo contra o Mirassol, que ficou por fora por conta da Recopa, o Flamengo não jogou uma rodada por conta da Recopa Sul-Americana, então o Flamengo tem essa chance aí de encostar ainda mais, mas para isso tem que seguir vencendo. Quinta-feira, 20 horas, Maracanã tem confronto com o Remo. É um jogo importante para o Flamengo, claro, porque vai ter a possibilidade de jogar em casa diante da torcida contra o adversário que está já em dificuldades, acabou de voltar à Série A e está em dificuldades nesse ano. Reapresentação hoje no Ninho do Urubu, pela manhã, treinamento já finalizado pelo técnico Leonardo Jardim, então fica toda essa expectativa. O treinamento seria ontem, a reapresentação, mas os jogadores combinaram ali, fizeram até um acerto com o Leonardo Jardim. Acabou o jogo à noite contra o Botafogo, a vitória de 3-0 no fim de semana. Pela manhã, no domingo, houve um treinamento no Ninho do Urubu, aí eles folgaram ontem e aí sim se reapresentaram hoje ao técnico Leonardo Jardim. Tá faltando mais um pouquinho, Bruno, só para te devolver aí, o Saúl tá quase se recuperando daquele probleminha no calcanhar, teve que operar, foi para a Espanha e tudo mais, pode ser uma opção no meio de campo muito em breve para o Leonardo Jardim e também o Bruno Henrique, que fica essa expectativa, já está 3 jogos fora por conta de problemas no pubis, a famosa pubalgia. Então o Flamengo trabalha para recuperar esse jogador, entrar em campo a tempo e fechar esse período pré-data FIFA contra Remo e depois Corinthians fora. Aí vai ser, com 2 vitórias, vai ser mais tranquilo para seguir essa temporada. Qual a ideia do Flamengo em relação a tudo que está acontecendo pro Flamengo? Vamos lá. O Flamengo perdeu pro Corinthians. O Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairristas pra cacete, né? Vamos lá. Porque o Felipe Luiz tem que ir pra seleção, porque o Felipe Luiz, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é aquilo. O que fizeram? Mandaram embora o cara. Antes da final do Carioca. Na semana. Não foi? Não foi? Foi, na segunda-feira. Aí, traz o Leonardo Jardim, que disse pro tal de Pedrinho do supermercado Belo Horizonte, que você deve entender de arroz, de feijão, né? Deve entender de ovo, né? Você deve entender de óleo, de conta, porque de futebol você não tá entendendo, não, irmão. Porque você manda embora os caras lá, o gerente do banco, do supermercado, você manda embora toda hora e paga um monte de multa. Clube de futebol faz isso, né? Ah, meu irmão, aí todo mundo calça 40. Aí, meu irmão, pega o Flamengo, né? Vai o Leonardo Jardim pra lá e o Flamengo começa a ganhar. Pra mim, não sei se vocês têm essa informação. Eu não tenho essa informação, mas eu estou deduzindo, né? Como que você falou aquela hora? Uma dedução. É uma dedução, né? Que o jogadorzada estava mandando. Suposição. Do Felipe Luiz. O cara não estava correndo muito,
não estava treinando muito. E quando o treinador perde o comando ali, meu irmão, que é Danilo que quer dar orientação, é fulano que quer falar, o que os caras grandão viram? Presidente, diretor, opa, precisamos mudar. E a mudança vai ser agora. E mudaram para trazer o português no lugar do Filipe Luís. E o Elias Júnior já falava isso há um bom tempão. E para mim, o Filipe Luís perdeu o comando quando perdeu os 2 títulos e não conseguiu fazer os caras jogar. Principalmente o Pedro. O que vocês pensam disso, os 3? Se ganha esses 2 títulos, aí muita gente ia dizer que não faz mais do que obrigação, porque é o maior investimento do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Agora, isso que você falou, acho que você matou a charada, a vinda do Leonardo Jardim. Porque quando ele chega ao Cruzeiro, o que ele faz? Ele bate de frente com quem? Com o Gabigol. E o Dudu estava lá, né? Lembra pra onde o Dudu foi? Na verdade, com o Dudu, mais que com o Gabigol. Mais o Dudu do que o Gabigol. Mas o Dudu foi embora e o Gabigol, Neto, olha só que coisa absurda. Ele mais ficou na reserva do que era titular com o Leonardo Jardim. Ou seja, um cara linha dura para combater isso que você está falando, que de repente o técnico anterior tinha perdido a mão de comando do grupo. Marília? Eu acho que a cronologia aí da queda do Filipe Luís começa... Gostei, cronologia, gostei dessa sequência. Começa com a dificuldade que foi a renovação do contrato dele. Isso das rusgas dele com a diretoria. Renova, não renova, quero ganhar igual ganha o Abel, ou como ganha os melhores técnicos do Brasil, afinal era atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Demora muito. Depois há uma segunda rusga bastante clara, quando o Filipe Luís se coloca incomodado pela ingerência do presidente do Boto para antecipar a estreia dos titulares, porque estava indo mal no campeonato estadual, sendo que tinham concordado que não iam jogar. Aí eles desconcordam e tem que colocar o time para jogar contra o Vasco e o Fluminense, e perde do Fluminense primeiro, depois perde do São Paulo na estreia do Brasileiro e perde do Corinthians a Supercopa. Então aquela semana o time entra em parafuso e depois vem a Recopa com 2 jogos muito ruins. No caso dos jogadores, a minha impressão e um pouco de apuração que eu tenho, e também de colegas do Rio de Janeiro, é que a situação do Vinícius Júnior deixou ele muito mal. No dia que acontece o que acontece com o Vinícius Júnior na Champions League, na véspera do jogo contra o Lanús na Argentina, e o Vinícius Júnior é vítima clara de um racismo nojento no jogo da Champions League. O mundo inteiro repercute aquilo. O Filipe Luís passa pano, inclusive para os argentinos, porque ele está na Argentina no dia. Ele se expressa muito mal na coletiva. Dizendo que sempre foi bem tratado que lá. É muito bem tratado lá. Se aconteceu, se tiver acontecido, ele passa muito pano. E aquilo repercute muito mal, a ponto do Danilo, como você lembrou agora, no dia seguinte ligar para ele e falar: não, você não pode falar assim, é o menino do ninho do urubu, ele falou sim, existe racismo. Outros jogadores começam a falar sobre isso. Então ali eu acho que ele perdeu o comando. Mas perdeu mesmo. No caso do Vinícius Júnior ficou claro que ele perdeu o comando. Pra você, Godoy, monstro sagrado. Craque Neto, você assiste um filme, você precisa ver o início para entender o fim. No caso do Filipe Luís, você vendo o fim, você vai entender o começo. Verdade. O Flamengo queria o Leonardo Jardim. Na renovação de contrato do Filipe Luís, ele queria o Leonardo Jardim. Tanto é que ficou enrolando para renovar o contrato. Deu uns 2 meses, o Filipe Luís só não cairia se tivesse ganho os 2 títulos que disputou. Caso contrário, ele cairia no momento que o Leonardo Jardim completou 50 dias de Mônaco e podia voltar para o Brasil, tiraram o Filipe Luís. Outra coisa, o que a diretoria do Flamengo está acostumado é maltratar mesmo os profissionais de treinadores. Vocês pagam um pau pros caras. Vocês da imprensa, vocês pagam um pau mesmo. Paga pau mesmo. Fizeram isso com o Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores. Fizeram isso com o Rogério Ceni, campeão brasileiro. Dorival. Fizeram isso com o Dorival Júnior. Eu liguei pro Dorival Júnior. Porque eu sou amigo dele. Pessoal. E amo ele mesmo. E eu fiquei sabendo, olha, Dorival, tô te ligando, você tá em Florianópolis, né? Meu irmão, um amigo meu que mora lá na Bahia, ele falou que o Vitor Pereira já tá certo com o Flamengo. E você tá achando que os... Meu irmão, isso eu falei com ele, acho que era umas 11 horas, meio-dia. 2 horas da tarde, ou 2h30, ele marca uma coletiva e já se despede, porque ele já sabia que ia ser mandado embora. E foi isso que o pessoal do Flamengo fez com o Filipe Luís. Eles estão acostumados a fazer isso. Dirigente está acostumado, e principalmente do Flamengo. E aí,
Eu não sei até quando agora, nesse momento, pela força dos portugueses aí, o que o Flamengo vai ganhar com esse Leonardo Jardim. Até porque o diretor também é português, né? Ô, Netão, só não fez E daqui a pouco eles vão estar tomando conta da nossa feijoada também, né? Eles já tomaram conta das parmeiras, eles já fizeram tudo aqui, já levaram tudo embora nosso. Vai começar a fazer feijoada com bacalhau. Daqui a pouco eles vão falar, não, a feijoada que vocês fazem é mentira. A feijoada de verdade é de bacalhau, não é não, Quesada? Do português Jorge Jesus pra cá, o único que falou não pro Flamengo foi o Jorge Jesus. O resto, por vários motivos... Foram para Portugal para tentar contratar ele, Sim. lá que ele estava no Benfica, lembra? E voltaram com o Paulo Fonseca, e voltaram com o Paulo Souza, né? Voltaram com o Paulo Souza. Técnico da Polônia, que foi quem aceitou. Que pagaram 7 milhões, se eu não estiver errado, de multa. O cara veio aqui e chegou lá no Rio de Janeiro e falou, eu lembro muito bem disso, do Paulo Souza. Olha, não vai ter celular de nenhum jogador do Rio, treinamento 8 horas da manhã. Tá louco. O Leonardo Jardim fez isso já. Ele tirou o celular da concentração. Ele impôs a concentração que estava sem concentração na véspera. Ele mandou tirar o celular do vestiário. Ele também já fez isso. Você vai ver a hora que perder 3 jogos, que o jogador faz. Vocês têm ideia do Leonardo Jardim, o Flamengo, arrebentar aí pro elenco que tem, Godoy, Marília e Quesada? Eu acho que sim, eu acho que o Flamengo é um piloto automático, é um triturador de técnicos. Ao contrário do maior rival nacional, que é o Palmeiras, que já está batendo quase 6 anos com o mesmo treinador, ganhando 11 títulos, o Flamengo, no mesmo período, ganhou a mesma coisa. Então, é o piloto automático. Vai lá, e se não for o Léo, o Jardim é outro, e vai ganhar e vai perder, mas vai mais ganhar do que perder. O Flamengo é muito forte, Neto. Eu acho que, com todo respeito à classe de treinadores, acho que depende muito menos do técnico e mais da boleirada. Se a boleirada tiver afim, é difícil segurar esse time. Pra você, Marília. O elenco do Flamengo, ele... Se você não atrapalhar muito, eles são favoritos. Se o time estiver bem fisicamente, esquece, irmão. A questão do Flamengo, quando você olha para o time, é como esses jogadores vão lidar a partir de agora com as vésperas da Copa do Mundo. Porque o time do Flamengo tem a Arrascaeta na Copa do Mundo. Só o Varela não está na Copa do Mundo, porque o Pulgar não está na Copa do Mundo, porque o time não joga. Os outros jogadores estão pensando que a temporada deles no meio do ano não tem uma parada, tem uma Copa do Mundo. E isso pode, de algum jeito, prejudicar o rendimento, porque o jogador pensa assim. Mas o elenco do Flamengo é fortíssimo. Godoy! E a chegada de um treinador português dificilmente vai ter o tapete puxado por um português que está lá e que colaborou muito para derrubar o Felipe Luiz. Pelo menos não vai ter essa trairagem. E ele, como já mostrou no Cruzeiro, que ele comanda, comanda. A indenização vai ser monstruosa entre eles, né? Você botou uma... Daqui a pouco eu não posso mandar porque é 5 milhões de euros de indenização, né? Porque ficou bem nítido, né? Não precisava mandar o Felipe Luiz embora antes da decisão do campeonato. Decide o campeonato e sai. E será que com o Felipe Luiz, o Flamengo não jogaria o que jogou? Não seria campeão? E não poderia começar o campeonato da maneira que começou? Mas você viu o que eles quiseram mostrar? Você entendeu o que eles queriam mostrar para o Felipe Luiz? Você saiu, nós somos campeão. Mas não precisamos de você. Não precisamos de você, isso mostrou, ficou bem nítido que foi uma vingança da insatisfação da negociação que o Felipe Luiz pediu que acontecesse na renovação de contrato. E com o comando do Leonardo Jardim, com o time que tem, fica fácil novamente o Flamengo disputar todos os títulos. Se vai ganhar, é outra mas tá bem perto, coisa. O Flamengo divulgou aí, no grupo aqui da imprensa que tem com jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo, o Flamengo divulgou que protocolou o pedido no IFAM para reconhecer sua torcida como patrimônio do Brasil. A iniciativa faz parte da estratégia para que a ONU considere o clube como primeira nação simbólico-cultural do planeta. Tem até vídeo do Zico falando sobre esse feito, enfim, sobre esse passo dado para que o clube tenha esse reconhecimento. Nada mais justo. Que bobagem, tem muito mais a fazer. Não, gente, não é bobagem isso. Imagina vocês, o Flamengo ser reconhecido como o Flamengo não, a torcida do Flamengo como primeira nação simbólico-cultural do planeta, não é do Brasil, da América do Sul, não, é do planeta. Então acho que faz total sentido
entre aspas, essa briga nos bastidores. Eu acho que vai chegar um momento que o Flamengo vai conseguir. Galera, vamos agora falar do Sub-20. Como eu disse aí na minha introdução, o Leonardo Jardim disse na última entrevista coletiva que pretende acompanhar de perto o Sub-20 para, quem sabe, utilizar jogadores. E aí eu fiz um levantamento, até porque o Flamengo Sub-20 está na semifinal da Libertadores Sub-20, jogo nessa quinta contra o Olímpia. O Flamengo, inclusive, é bimundial da categoria. E aí, vamos lá. Melhor campanha na fase de grupos da Libertadores Sub-20 2026. Os números do Sub-20 nesse ano são muito bons. 2 vitórias e 1 derrota no Brasileirão e 2 vitórias e um empate na Libertadores, sendo que foram 18 gols feitos e 11 gols sofridos. Algo que valoriza o bom trabalho na Libertadores Sub-20 é que a média de idade do time no torneio é de 18,2 anos. Só para vocês terem noção, o goleiro Gabriel Werneck, o zagueiro Daniel Thuram, titular contra o Independente de Medellín, e o meia João Couto, artilheiro da categoria Sub-17 do ano passado, com 36 gols, vão fazer 17 anos esse ano. Os caras estão na Libertadores Sub-20 e têm apenas 16 anos. Rian Roberto, grande destaque desse time, fez 18 anos no dia 5 de março, ou seja, esse mês. Além disso, os números do técnico Bruno Pivetti também são positivos. Campeão intercontinental 2025, na final contra o Barcelona, que é o Mundial. Números dele na categoria Sub-20. 31 jogos, 19 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. 69 gols pró, 33 gols contra, 68% de aproveitamento. Em 2026 foram 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Repito, 18 gols feitos e 11 gols sofridos. Em 2025, 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. 43 gols feitos, 18 gols sofridos. Um aproveitamento de 66,6%. Pelo time principal, é óbvio, e eu concordo com todos vocês, que os números desse ano não acompanharam o bom desempenho do Sub-20. 1 empate e 2 derrotas pelo elenco profissional. No ano passado, no entanto, foram bons. Goleada de 5-1 sobre o Bayer Leverkusen e empate em 3 gols com o Mirassol. Vale reforçar que na goleada sobre o Bayer Leverkusen e no empate com o Mirassol, o técnico Bruno Pivetti teve reforços de atletas do elenco profissional. Já no Carioca desse ano, toda a equipe tinha idade da categoria Sub-20, média de idade de 18 anos. Tá? Além disso, temos que mencionar, recentemente, 2 jogadores do Sub-20 foram convocados para a seleção da categoria, o zagueiro João Vitor e o atacante Douglas Telles. O João Vitor, inclusive, voltou a performar bem depois do baixo rendimento no time profissional, ainda nos tempos de Filipe Luiz na temporada passada. Acho que ele pulou etapas e agora voltou novamente para o Sub-20 e está adquirindo confiança novamente. Além disso, no Sub-20 tem o trabalho da diretoria. Alfredo Almeida, que é o diretor da categoria de base, ele chegou ao clube através de indicação do José Boto. Ele chegou ao clube em julho de 2025 e de lá para cá ele fez muitas mudanças na categoria de base. A mais, digamos, drástica, que mais chamou a atenção, foi a redução do número de atletas. Mais de 100 atletas da categoria de base foram dispensados, gerando uma economia nos cofres do clube, obviamente. Redução do número de coordenadores técnicos. Não fazia nenhum sentido vários coordenadores fazendo a mesma coisa no dia a dia do Flamengo. Redução no gasto do clube. Formação teórica e prática de metodologia. Reestruturação do gabinete de prospecção, ou seja, para buscar atletas em todo o Brasil e também no futebol sul-americano. Parcerias técnicas firmadas com clubes do Rio e de outros estados. Elaboração de novas áreas de intervenção na base. Alteração das dinâmicas de treino. Contratações criteriosas. O Joismar, por exemplo, atacante, está comendo a bola no Sub-20. Baita contratação. Alteração de identidade sobre treinos. Ninguém assiste mais aos treinos no dia a dia. Foco também no futsal da Gávea, porque a diretoria entende que no futsal pode sair muito jogador bom, com qualidade. Melhorias na estrutura do clube, focado na categoria de base. Foco no desenvolvimento técnico e não só na parte física. Foco no retorno do DNA brasileiro, do DNA rubro-negro.
protocolos de áreas de intervenção implementados no dia a dia do clube, ligação e muita ligação com o futebol profissional. Resultados são importantes na visão da diretoria, mas o foco está no desenvolvimento de atletas. Quando a gente fala resultado, é título, obviamente, ser campeão de algo, mas como está sendo o desenvolvimento dos atletas? Essa é a preocupação no dia a dia da categoria de base atualmente, e torneios internacionais com critérios bem específicos para a presença do Flamengo. Não basta ser torneio internacional para o Flamengo participar, aceitar o convite. Por que vai aceitar? Quais são os critérios? Faz sentido para o Flamengo? Vai dar visibilidade? Então, tem muita coisa mudando no dia a dia. Não foque apenas no resultado, em título. Ah, não ganhou o título, então não vale de nada. Não é assim. Não é assim. O mais importante é o desenvolvimento e o profissionalismo. Pelo menos isso está sendo implementado no dia a dia do Flamengo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho aí para ver como vai ser a preparação do Flamengo para a partida contra o Remo. O Mengão já começou a preparação para essa partida. Logo em seguida já enfrenta também o Corinthians, né? Aí no caso jogando fora de casa. E olha, a gente tem uma novidade importante sobre o Bruno Henrique. O Flamengo pensa em oferecer uma renovação de contrato com o jogador até o final de 2027. Então, uma possível renovação de contrato com o Bruno Henrique pode acontecer a qualquer momento. O Flamengo já está analisando e estudando essa possibilidade com o jogador, e seria uma renovação de contrato até 2027. Eu acho que o salário vai diminuir, não vai ser um salário como um salário que ele recebe nos dias de hoje, mas deve ser um salário muito bom, né, de acordo ao que ele tem apresentado no Flamengo. E no caso seria mais um ano de contrato, né? No caso ele vai estender até o final de 2027. Então é uma bonificação muito boa aí, no caso, para o Bruno Henrique. Vamos ficar de olho e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.